Bom, estamos ao vivo no nosso Spirit Reflections em mais uma edição das nossas conversas ao redor da fogueira. E hoje eu sou muito grato e feliz de estar reencontrando talvez uma querida pessoa, amiga aqui, a artista Luciana Pinheiro. Boa noite, tudo bem? A Luciana está em Campinas, nós estamos aqui em Nova York, todos na nossa quarentena, e eu vou ler rapidinho aqui a biografia da Luciana, para a gente entrar no assunto sobre antroposofia, a jornada espiritual da Luciana, que chegou aonde ela está hoje, e trocar umas ideias sobre o momento que a gente vive no mundo e o que pode esperar aí nas próximas etapas, né? Então, sim, vamos abrir aqui. Cadê? Aqui. Bom, a Luciana é aconselhadora biográfica, arte educadora, artista plástica, pesquisadora e escritora, e ela tem 25 anos de experiência como educadora de adultos e pesquisadora da antroposofia aplicada através da arte e das leis biográficas, com foco nos ritmos e metamorfoses da vida, embasados nas leis da ciência espiritual. Além disso, a Luciana é artista plástica e depois de 10 anos de pesquisa, ela publicou em 2018 o primeiro livro na língua portuguesa chamado As Cores da Alma, sobre a vida e a obra da renomada artista Hilma af Klint, já em sua segunda edição. E a Luciana coloca umas palavras que sintetizam o trabalho dela, que são as seguintes: a arte é um caminho iniciático, que pode trazer consciência e curar tanto quanto a ciência, e que juntas formam a preciosa alquimia para que a nova terra e o verdadeiro ser humano possam surgir. E a razão que nós nos conhecemos nesse momento foi porque a Luciana criou um trabalho chamado Exercícios Biográficos para ser feito durante a Semana Santa, entre Domingo de Ramos e Domingo de Páscoa, onde em 27 páginas, de maneira extremamente sucinta e clara, ela nos transporta durante todos os acontecimentos do Evangelho daquela Semana Santa, como uma maneira da gente nos enxergar dentro dele, e ela faz umas perguntas assim que vão fundo para a gente refletir, e até alguns exercícios muito poderosos que a gente fez, com o intuito da gente nos observar naqueles momentos. E foi assim que eu descobri a Luciana, foi assim que eu fui no Google, falei, peraí, eu preciso entrar em contato com a Luciana, e essa é a razão que ela está aqui batendo um papo com a gente no Spirit Reflections hoje. Então, a palavra é sua, Luciana. muito obrigada, Fred. E eu costumo dizer que a biografia humana, ela tem essa qualidade, a imagem que eu trago é que somos todos fios que vamos sendo entrelaçados no grande tear cósmico divino, né? Essa imagem sempre me acalenta quando eu penso que mesmo que nesse momento estejamos isolados, separados, essa trama do destino, esses fios se entrelaçam e muito além do lugar existe um espaço. Esse espaço é o espaço dos encontros que estão acontecendo, independente dos lugares, né? Com certeza. Então, o que a gente está vivendo agora é uma grande oportunidade de refletir sobre a qualidade do tempo que a gente dedica a cada coisa e a qualidade do lugar e dos espaços que a gente ocupou até então, né? Então, esse caminho da Semana Santa não foi uma criação só minha, ele já vem a partir de um modelo que o próprio Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, né, que trouxe a antroposofia para o mundo a partir de 1912, ele cria, né, a escola espiritual, né, a escola da ciência espiritual, onde ele considera o antropos, que é o ser humano, dotado de sabedoria, como aquele ser humano ideal que todos nós, na origem, somos. Então, antes da gente entrar na antroposofia, Sim. Luciana, eu gosto muito da gente reviver a jornada espiritual das pessoas que a gente bate papo aqui, que levaram elas a achar aquela ferramenta espiritual, que no seu caso parece que uma das primeiras foi a antroposofia, né? Então, compartilhe um pouco com a gente como é que foi essa sua jornada até ela. Sim, bom, eu sou mineira,
né? Meu sotaque é mineiro, eu moro em Campinas por uma circunstância do destino, né? Moro em Campinas há 5 anos, mas eu nasci em Minas e numa família católica, apostólica romana, daquelas assim, o mineiro é aquele grande devoto, né? Das Semanas Santas, assim, do roxo nas janelas, das procissões, colocando a dor no andor, aquela coisa da paixão do Cristo é vivida. Uma das cenas biográficas de terror na minha vida era ir na procissão com a minha avó e o Cristo passar no tamanho natural dele naquela cruz, de peruca de gente, balançando aquele cabelo, e aquele sangue escorrendo pela face na coroa de espinhos, né? Então, essa dor explícita da crucificação, uma alma, eu sempre tive uma alma de artista, uma alma muito sensível, e aquilo me agredia de uma forma que até hoje eu não dou muita conta de ver filme que tem a crucificação, aquela coisa, é de um terror maior. E tinha algo dentro da minha alma que dizia, mas esse não é o Deus que eu quero guardar dentro de mim. O Deus que fica preso naquela cruz, sangrando todo santo dia, né? E aí isso cresceu dentro de mim numa busca individual e silenciosa, porque como criança eu não tinha esse espaço e nem sentia que poderia ter esse espaço dentro do caminho do nosso amadurecimento. A gente se submete. Sim, eu sou como criança. Por esse aprendizado e por essa educação, porque eu aprendi, inclusive, sobre devoção com essa educação religiosa. Mas assim como a gente deve questionar aquilo que a gente recebe e transformar, a partir do momento em que eu me vi jovem, adolescente, eu já comecei a me interessar por outras questões. Então, eu fui encontrando, de novo, o fio do destino. Encontrei amigas que tinham uma tia que trabalhava com cromoterapia e canalização angélica, com os anjos. E no meio daquela turma toda de amigas, eu fui atrás da tia. Saí das amigas e fui atrás da tia e me tornei aluna dessa tia, Dona Ângela. E foi ali que eu comecei a trabalhar com as cores como essência curadora mesmo. Trabalhei com a cromoterapia, trabalhei com a canalização dos anjos sendo tratada por ela, né? E depois para o yoga, entrei dentro do hinduísmo, me formei como professora de yoga. Uau! Depois eu fui para o budismo, fui para o espiritismo, frequentei a Umbanda, eu fui buscar Deus. Eu queria encontrar Deus fora desse lugar da cruz sangrando, né? O Adilson Araújo acabava de fazer um comentário aqui com um coraçãozinho, uma estátua da liberdade. Foi através da prima dele que eu descobri o seu PDF da Páscoa. Então ele está dando o oi dele aqui. Obrigada, Adilson. Mineiro então, também. Então, só para contextualizar, esse caminho, ele foi um caminho de busca, e ainda tinha algo em mim que não tinha feito aquele encaixe, assim, feito o clique, sabe? Dar um clique. Eu não tinha dúvida de que esse caminho do Cristo fazia parte da minha história, mas eu não tinha encontrado na religião, de fato, um caminho, embora eu respeitasse, e afinasse muito com o budismo e com o espiritismo. Tá. Mas aí, aos 28 anos, eu fiquei grávida da minha primeira filha, e nessa gestação abriu-se um portal. Eu sempre tive muita sensitividade, sempre fui uma pessoa sensitiva, intuitiva, e acho que todos os artistas nascem com esse selo para poder acessar, de alguma forma, esse inconsciente e serem transmissores de algumas imagens pela música ou pela literatura, ou o que quer que seja. Então, como artista, eu já me percebia muito sensível, mas sem nenhuma capacidade de elaboração ainda para essa ciência espiritual que se apresentava, mesmo tendo estudado. Mas, enfim, aos 28, grávida, eu recebi um livro de presente, eu ganhei um livro de presente, e esse livro era um livro de antroposofia. E eu me lembro claramente de, enquanto eu lia esse livro, eu me emocionava e dizia, é isso. É isso, encontrei. Encontrei um lugar que me deixa confortável para fazer esse encontro da arte com a espiritualidade, né? Eu vivia a arte de uma forma sensível, espiritual, eu tinha consciência de que eu era, de alguma forma, abençoada por imagens que não me pertenciam.
mas que eu também podia ajudar as pessoas a partir desse dom artístico, mas eu não sabia o que fazer com isso junto, a espiritualidade e a arte dentro da minha biografia. Era tudo muito fragmentado. Então, quando eu ganhei esse livro, eu me lembro dessa vivência de falar, enfim, estou chegando num lugar de encontro. E ali eu pude reconhecer uma frase que o Steiner coloca, para terminar de te responder, e abrir para outros temas. Ele coloca algo que é o que eu acredito até hoje, que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas em nome de uma evolução. Em nome de uma evolução, com certeza. Muda o paradigma, né? Você coloca ele de volta no seu eixo correto, né? Sim, porque a inversão dessa crença é que nos colocou no lugar que a gente está hoje nessa pandemia. Nós invertemos a vivência espiritual como uma pontual experiência. E aí a gente, de alguma forma, e eu me coloco nisso, porque eu não me acho privilegiada no sentido de me achar evoluída, a ponto de não estar vivendo isso. Eu estou no mundo hoje, se eu vivo nesse mundo, eu estou escolhendo algo que tem a ver com a época em que eu estou vivendo. Então, eu também tenho uma responsabilidade por estar vivendo isso, né? E o que eu entendo é que esse paradigma do ter e do ser entrou numa polarização tão grande que nós nos afastamos da essência. E eu não estou dizendo com isso que nós não precisamos de ter nós viemos com o corpo, nós temos que lidar com a matéria. É digno e é próspero que isso aconteça, né? A abundância, ela é possível, mas desde que a gente não se esqueça do que realmente é um valor essencial, porque a gente entrou nos excessos, né? Nós entramos no excesso do ter, no excesso do possuir, do consumir, e hoje a gente fabricou um vírus, como humanidade, que chega, é um vírus que tem uma coroa de espinhos. Interessante, né? Uma coroa de espinhos, e que está nos colocando nessa cruz, é uma crucificação, está sacrificando uma série de pessoas para que a gente acorde para a ressurreição real. E aí eu fecho só essa fala de agora, assim, o meu Deus saiu da cruz. O meu Deus foi para a cruz, sangrou, sofreu, mas ele saiu da cruz. A cruz está vazia, porque ele agora vive nos corações humanos. É assim que eu acredito. Por isso que aquele trabalho da Semana Santa é um trabalho tão especial para mim, porque ele remete a uma vivência que mudou a história da humanidade. Há 2020 anos atrás, os acontecimentos daquela semana são um reflexo de aprendizado pela postura daquele homem Jesus em relação à postura daquele Deus Cristo, Jesus como ser humano e o Cristo como entidade espiritual, que nos deixaram um legado através de tudo que eles fizeram desde o Domingo de Ramos, entrando na Sagrada Semana, né? Dentro daquele processo de 7 dias, ali tem um aprendizado que a gente pode aproveitar para rever a nossa história, a nossa biografia, anualmente. E respeitar o domingo. Com certeza. E todo ano vai ser diferente, né? Mas todo ano a gente tem que olhar para a cruz, todo ano a gente tem que ver o que eu preciso deixar morrer para poder nascer renovada. Entrar e encarar a morte daquilo que precisa ser realmente crucificado, mas não é físico, é anímico espiritual. Anímico espiritual. Então, aos 28 anos, quando você tem esse encontro com a antroposofia, como que você se desenvolve a partir daquele momento? A partir da maternidade, eu já entrei muito fundo, porque eu comecei a escolher a forma de educar minha filha na escola Waldorf, né, que é uma escola da pedagogia Waldorf, uma pedagogia pautada na antroposofia, que olha para a criança a partir desses ritmos da alma, do espírito, dos ritmos biográficos de desenvolvimento, né, onde a arte é o pano de fundo em tudo, né? Vou fazer uma pausa para os nossos ouvintes e para mim mesmo aqui. Ritmos biográficos. Sim.
Explica um pouco mais para a gente. São ciclos de desenvolvimento. Então, a gente pode entender isso muito facilmente quando a gente olha uma criança, independente de onde ela está, qualquer ser humano no mundo, ele nasce, ele depende de outro adulto para cuidar dele até uma determinada época, e ele se desenvolve neurologicamente, fisiologicamente, organicamente, dentro das condições, vamos dizer, básicas, mínimas, da mesma forma. Ele aprende primeiro a andar, depois ele aprende a falar, depois ele aprende a raciocinar, a pensar. Isso é o desenvolvimento humano, é um ritmo. Sim. Se a gente olha por uma curva biográfica, biológica do corpo, os órgãos vão amadurecendo, até que aos 21 anos, todo o sistema rítmico, metabólico e neurosensorial, dentro de um desenvolvimento mínimo, básico, natural, o ser humano está maduro fisicamente. Então, isso é um ritmo. Uhum. A pedagogia Waldorf olha para isso também como uma qualidade a ser oferecida para aquela criança dentro de ritmos pedagógicos, considerando a evolução desse pensar, né? Então, ela tem um cuidado de não injetar conhecimentos intelectuais para uma criança antes dela trocar os dentes, por exemplo. Entendi. Porque o neurológico só está maduro quando ela começa a trocar esses dentes, o sistema neurológico, né, ela já tem uma qualidade de amadurecimento psíquico, e antes, qualquer informação que chega, que é empurrada para essa criança antes dessa troca de dentes, vai exigir dela uma vitalidade maior para ela entender algo que ela ainda não está necessariamente pronta. Então, dos ritmos. E, Luciana, como é que a pedagogia Waldorf encara o aspecto progressivo do ser humano? Porque talvez algo que fosse demais para uma criança de 6 anos, que ainda não tinha trocado os dentes, em 1900, talvez Sim. seja diferente para uma criança em 2020, né? Perfeito, sim. Isso está sendo revisto dentro da pedagogia, está sendo revisto, inclusive, em termos assim, culturais, porque a pedagogia Waldorf nasceu na Alemanha, numa Alemanha pós-guerra, né? Então, todos os valores e conteúdos tinham um olhar para uma criança pós-guerra também, né? Então, hoje, no Brasil, nós temos escolas rurais, escolas que estão resgatando a cultura local, o artesanato local. Então, isso vem sendo repensado. Eu, como vó, porque eu já sou vó hoje, né? A minha filha... Não parece, parabéns. Hoje eu tenho um neto de 3 meses. Eu olho para esse bebê e eu vejo que ele já tem uma outra qualidade no olhar que a minha filha não tinha. Olha lá. Há 25 anos atrás. Né? Ele já nasceu com um despertar muito maior do que a minha filha, que estava muito mais num estágio mais, talvez, sonolento, entre aspas, de acordar. Eu percebo que as crianças estão chegando dentro das necessidades também que esse mundo pede, elas chegam com... A gente vê isso pelas safras de crianças índigo, cristal, arco-íris, agora as crianças diamante. São safras de seres espirituais que vêm dentro das condições que a humanidade está precisando. Sim. Agora, o grande perigo e a grande preocupação, minha particular, mas também é de muitos que entendem disso, é como que a gente vai ajudar essas crianças a se lembrarem o que elas vieram fazer aqui. Desse conhecimento que está lá, né? O potencial que elas trazem, ele pode ser perdido por não terem recebido do mundo o alimento necessário, e esse alimento envolve o alimento espiritual, para que elas se reconectem com essa estrela guia, né? Sim. E mais grave ainda é quando essa potência é colocada a serviço de contraforças. Sim. E antissistema, como dizia Pietro Baldi, né? Aí a gente encontra lideranças nefastas, destrutivas, que a força é a mesma. Força é a mesma, né? A força é a mesma. Depende de qual lado da força você escolhe estar. Como um bom Star Wars, momento de guerra nas estrelas, né? Porque as potencialidades da alma, né? A maneira como você vai condicionar elas no ambiente aqui vai levar para um direcionamento ou para outro, né? Isso.
Isso mesmo. Interessante. Então tem esse aspecto progressivo. E aí, entra a arte como pano de fundo que você estava falando antes. E aí entra a alma. É aí que entra a alma, porque o corpo, enquanto um corpo dotado de vida, de vitalidade, ele vai se desenvolvendo naturalmente dentro das normas de crescimento. Troca-se os dentes, depois tem um pico na puberdade, e por aí vai, né? Aos 21 a gente não cresce mais verticalmente, os órgãos estão maduros, mas aí quem que tem que nascer? Quem que precisa amadurecer? O corpo naturalmente vai envelhecer, mas a alma está imatura, né? Então, e aí existem números precisos nesses ciclos, ritmos biográficos? Isso está mudando também. Tá. Mas existem leis, fenômenos que a gente observa, mas que foram observados desde a antiga China, antiga Grécia, e que isso foi colocado desde os gregos, esses ciclos dos setênios, de 7 em 7 anos, quando existem picos de desenvolvimento, por isso que é chamado setênio. Então, nós temos 3 primeiros setênios, que são até os 21, depois mais 3 até os 42, e por aí vai, né? E esses 3 são blocos de aprendizado, de elaboração do aprendizado. Mas eu, como trabalho com a biografia há 18 anos, eu também venho percebendo, principalmente nesse aceleramento que o planeta está passando agora, que existe um aceleramento também cíclico dentro das leis biográficas. Nós não temos mais tempo para elaborar determinadas relações e situações que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, é preciso que a gente escolha amadurecer e amadurecer logo. Né? Quer dizer, até a quarentena é um momento de convite a isso, né? Eu acho que é uma das maiores oportunidades que a humanidade pode ter, é o que está acontecendo agora, porque a gente não precisou de uma guerra mundial, mas a gente está vivendo uma guerra silenciosa a partir desse vírus. No entanto, que eu saiba, dentro de tudo que eu sei histórico, eu nunca soube de algo, um evento que colocou todos habitantes desse planeta precisando ficar quietos, reverem as suas escolhas e lidarem com as suas limitações, né? Sim. E temerem a morte de uma forma tão imediata. E que afeta todos. Um pilar civilizatório. Oi? A morte é um pilar civilizatório. Um pilar civilizatório. Porque eu sei que vou morrer, eu tenho que entender o que eu vou fazer com a minha vida. E eu tenho que fazer escolhas, porque a vida não vai necessariamente me dar garantias de quanto tempo eu vou estar aqui. Mas agora o coronavírus me dá um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O Alexander de Moura fez um comentário aqui que eu quero ler em inglês e traduzir para o português. Ele fala que returning to this earth plane is a result of karmic entanglement. Retornar para este planeta Terra, esse plano Terra, é resultado de um emaranhamento kármico. Sim. The only way to stop the cycle of life, death, rebirth is Christ consciousness through meditation. A única maneira de parar com esse ciclo de vida, morte e renascimento é a consciência crística através da meditação. You are not your mind, you're not your body. Nós não somos a nossa mente nem o nosso corpo. That is the fundamental law basis for us being. Essa é a lei e a base fundamental para estarmos aqui na Terra. Thank you, Alexander. Thank you. Eu concordo com ele e eu acrescento, além da meditação, mais 2 passos. Eu coloco a meditação como um pilar para que nós possamos aprender a escutar, de fato, a essência espiritual. Mas depois que a gente reconhece isso e mantém esse caminho meditativo, dentro da antroposofia existe um tripé. Um tripé. O tripé é meditação, estudo, atitude. Eu estou escrevendo aqui o tripé. O tripé é você medita, você estuda aquilo que você, inclusive, precisa saber onde você está entrando. A meditação te leva para vários lugares. Saber onde você está entrando, interessante. Cartografar o território espiritual, porque o mundo astral é um mundo como um mapa. A gente precisa ter esse mapa. A gente não sabe GPS. Entrando.
E a gente pode cair em ilusões que existem no mundo espiritual. Né? O mundo espiritual, ele se manifesta através de imagens, e se nós não soubermos reconhecer que lugares nós estamos adentrando, nós corremos o risco de estarmos servindo a outros senhores da história. Qual é o território que eu entro, quem ele é e quais são as regras do jogo desse território para eu escolher estar ali. É quase um caminho social, cultural, dentro do mundo espiritual. Né? Se eu adentro num território de um ser espiritual, quem ele é, o que ele oferece e o que eu quero dessa história e como eu me coloco. Né? Você menciona sobre os senhores, né? Isso tem uma semelhança muito grande com um princípio da doutrina espírita que está escrito no Livro dos Espíritos, onde fica claro que os espíritos não só influenciam a nossa vida, mas muitas vezes até nos controlam, né? Sim. Então, e aí é que está, já trouxe outra dica, porque a gente pode estar falando de espíritos, de que espíritos? Tem os desencarnados, tem os que nunca encarnaram, tem espíritos de uma hierarquia diferente da ordem humana, então são tantos espíritos, né? Exato. Então, se eu só entendo o espírito como uma coisa só e estou meditando, sem o estudo e a pesquisa da ciência espiritual, eu posso me perder e entrar em caminhos inconscientes. Então, por isso, a meditação é um pilar, o estudo, para que eu possa me apropriar conscientemente daquele mundo que eu estou acessando, e uma atitude no mundo, porque senão a gente não precisava sair de casa, a gente ficava na caverna meditando, estudando, né? Como grandes hierofantes e grandes mahatmas sustentaram a energia do mundo nas suas cavernas, nos seus templos, e que bom que eles fizeram isso, mas eu soube que existem 4 hoje no mundo sustentando essa energia, né? Mas eles dependem dessa rede, de uma escolha humana e uma atitude humana que assuma as consequências daquilo que ela está de fato. Essa atitude seria, assim, comportamentos sociais que a gente se pauta para interagir uns com os outros? Tudo, Fred. Na hora que eu acordo, eu estou escolhendo qual é a pasta de dente que eu vou usar, qual é a fábrica que essa pasta de dente, o que ela usa, que água ela consome, que tipo de produto químico ela está fazendo. É tão básico. Eu escolho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Quer dizer, aí que está a consciência por trás de tudo isso, né? Aí está a consciência, né? Como eu consumo, o que eu consumo, como eu lido com o meu lixo, como eu lido com a minha sexualidade, como eu lido com os encontros humanos, com o meu trabalho. É um trabalho ou é um serviço, né? Ele agrega valores, ele é coerente com aquilo que eu sinto, penso e espero do mundo, ou ele é só um apêndice para me dar dinheiro e depois eu vou ser uma pessoa boa no mundo. Então, a gente está vivendo um momento de encontrar esse fio dourado da coerência entre o meu pensar inspirador, onde eu recebo as inspirações daquilo que eu quero e posso e devo fazer, onde eu sinto no meu coração essa verdade e eu, a partir daí, vou agir em coerência com aquilo. Isso envolve sacrifícios, envolve renúncias, envolve perdas, mas envolve também um ganho que é essa força da coerência que nos traz essa paz interna de sustentar a essência humana, de que nós estamos voltando para casa diferentes do que nós chegamos. Para aqueles que não têm esse PDF que a Luciana compilou baseado na antroposofia e em outras ciências espirituais sobre a Semana Santa e gostariam, a gente pede que vocês mandem uma mensagem no Facebook do Spirit Reflections que eu compartilho para vocês. É uma experiência maravilhosa. A Mari... Com a revisão dele, ele teve uma revisão atualizada, depois a gente pode ver. Tá, se me mandar a versão atualizada, eu te agradeço, porque eu recebi um que estava escrito no título 2016, então não sei se desde então... Eu acho que já teve uma revisada, sim, porque depois eu criei a Sagrada Semana pelos Olhos de Maria Madalena.
Ah, então, Maria Madalena é um assunto todo, ou a parte que a gente pode se aprofundar numa noite aqui. Eu queria aproveitar 2 comentários que foram feitos. Um pela Maria Inês, que pergunta sobre os remédios da Veleda. É a farmácia antroposófica, é um laboratório que tem os mesmos princípios, porque a antroposofia, ela atua em todos os ramos humanos, na medicina, na pedagogia, na arquitetura, na música, na medicina, na farmácia, né, nesse processo químico. Então, a Veleda foi uma das primeiras farmácias, né, que o Steiner, Rudolf Steiner, ainda vivo, ajudou a fundar, baseado nesses princípios de olhar para o ser humano como corpo, alma e espírito, mas também dentro da quadrimembração, como a gente fala, um corpo físico, um corpo vital, um corpo astral e um corpo espiritual, um eu, né? E a medicação antroposófica, ela trabalha com esses corpos em comunhão. Então, dependendo dos sintomas, o médico antroposófico, ele é quase um aconselhador. Uma consulta antroposófica dura em média 1h30, 2 horas, porque ele vai mapear todo esse caminho, não só fisiológico, do sintoma físico, mas ele também vai diagnosticar o estado espiritual, a busca, os conflitos internos que geram esse caminho. E a substância que a Veleda faz, não é só a Veleda. No Brasil, nós temos outros laboratórios, a Siriminha, um deles, tem a Vala na Alemanha, na Suíça, tem muitos outros hoje que foram espalhados pelo mundo. As fazendas biodinâmicas que trabalham com as substâncias, e aí o que vem como substância para a farmácia Veleda é cultivado biodinamicamente, que é diferente da homeopatia. A homeopatia tem um grau como é que a gente fala? Quando existe aquele CH, aquele tipo de potencialização. Então, a dinamização da homeopatia é diferente da dinamização antroposófica. Os princípios essenciais são quase os mesmos, só que existe uma velocidade e um ritmo diferente. E também o Steiner traz metais. Ele traz os metais para dentro das substâncias, associado às plantas e associado aos órgãos. Então, a Veleda é uma farmácia antroposófica que está hoje no mundo inteiro, sofre os seus reveses por conta das Anvisas e das farmácias alopáticas, que sempre querem, de alguma forma, conspirar e sabotar esse princípio, mas uma coisa boa que acontece aqui no Brasil é que nós temos, inclusive, farmácias solidárias na própria comunidade Monte Azul, pessoas assim de baixa renda têm acesso à medicina antroposófica e à medicação. Que maravilha. Tem 2 perguntas, uma que o Adilson Araújo faz e depois uma que eu tenho sobre as fazendas. Só estou falando isso porque eu não quero esquecer. O Adilson pergunta, Luciana, quem seriam esses 4 avatares segurando a harmonia do mundo? Curiosidade. Tá, isso, na verdade, isso vem da filosofia budista. Uhum. E, na verdade, o que eu sei superficialmente, porque eu não sou mais uma especialista do budismo, é que, assim como outras fraternidades, a própria fraternidade branca fala disso também, e outras correntes espirituais esotéricas falam que existem seres no mundo que estão preservados desse mundano, mas que eles trabalham com a meditação e como se eles fossem uma âncora, né, e tem determinados pontos energéticos na Terra, nós já sabemos disso pela radiestesia, os celtas sabiam disso, os templos todos que foram construídos como pontos de acupuntura, e esses seres se deslocam e ficam nesses lugares sustentando energeticamente como se fossem polos de magnetismo, né? Eu não sei o nome deles atualmente, mas sei de alguns que já vieram para a Terra, os Mahatmas, o próprio Gandhi já foi na época que ele pôde trabalhar, né, ativamente com o caminho dele, ele ficou guardado um tempo, depois ele chegou e atuou. Siddhartha Gautama, ontem nós celebramos o dia dele, né? Então, os próprios budistas têm os seus próprios Mahatmas, os seus próprios lamas, né? Eu sei que tem toda uma corrente de lamas no Butão.
eles têm alguns mestres, e os xamãs também. E o Butão, inclusive, é um país que é o único, se eu não me engano, que eles têm, além de o PIB que eles monitoram o que eles chamam de GNH, que é Gross National Happiness, é um índice de felicidade nacional. Né? É um caminho lindo, que hoje até já virou uma ferramenta, até dentro das empresas eles usam, mas a essência, se você pegar todas as correntes espirituais, isso é que eu acho bonito, na obra da Hilma a gente vê isso pintado, são todos ramos e raízes de uma única árvore viva, né? As religiões, elas vieram para institucionalizar, mas a verdadeira fé, a verdade espiritual, ela se encontra no cerne de todas as correntes. Mas aí o ser humano foi chegando e foi criando uma metodologia, uma capacidade de controlar e regular determinadas sabedorias, né? E isso é uma das coisas que o Steiner trouxe como um aprendizado dentro da antroposofia. Ele coloca todas as correntes espirituais do norte, sul, leste, oeste, acessíveis dentro da própria ciência da antroposofia. Então, é possível você estudar a Rosa Cruz, a teosofia, o budismo, os templários, você encontra essa sabedoria genuína no Anthropos, Sofia, a sabedoria de vida, que é a origem de tudo, né? Anthropos Sofia, sabedoria de vida, agora que eu entendi, ótimo. Que legal. A Marinês pergunta se existe uma dieta antroposófica. Na verdade, um dos princípios que a antroposofia prega é a liberdade. Então, não existe uma regra única para ninguém. Existe, por exemplo, esse caminho fenomenológico de observar os ritmos da vida, no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da alma, dentro de uma condução, por exemplo, na química de uma farmácia antroposófica, na arquitetura, né? Assim como nas consultorias, né, e mesmo na economia, esse olhar fenomenológico, ele tem leis por trás. Mas o Goethe foi um grande inspirador de Steiner, né, eu sou uma estudiosa de Goethe, eu fiz a minha pesquisa biográfica de monografia sobre ele, e Goethe, ele era um grande fenomenologista, e ele tem uma frase que vai explicar um pouco isso na pergunta da Marinês. Ele fala que só a lei pode nos dar a liberdade. Então, a gente vê isso, inclusive na música, você como músico. Você pode criar o que você quiser, mas você precisa saber as notas. Você precisa saber quais são as leis para se produzir e criar a música, né? E dentro da sua jornada espiritual, Luciana, o que te fez se sentir atraída à vida e à obra de Goethe? Isso, para mim, foi uma coisa que eu tentei entender, já que eu não conheço nada de Goethe. Primeiro porque Steiner baseou toda a sua nova visão de mundo depois que ele, quando jovem, foi colocado nos arquivos lá em Weimar para fazer todo um caminho de resgatar e compilar e organizar a obra de Goethe. Então, quando ele faz isso, ele entende uma série de questões e começa a aprender e desenvolve um método fenomenológico de observação do mundo que vai contra a corrente materialista da época, uma ciência extremamente materialista que dissecava a vida para encontrar o fenômeno. E Goethe não. Goethe, além de tudo, era uma alma artista, mas ele era um grande cientista, então ele era um iniciado, ele era um verdadeiro alquimista, porque o verdadeiro iniciado, ele é um alquimista, ele tem o domínio das artes e da ciência, então ele não nega um nem outro, ele assume esses dois como um pilar e ele produz o terceiro elemento, né, que é a pedra filosofal. Então Goethe, ele observava a natureza, os ritmos, para você ter uma ideia, a cromoterapia vem da observação do fenômeno cromático que Goethe trouxe. Ele escreveu a doutrina das cores quase na mesma época que Newton. Olha. Enquanto Newton falava que as cores eram produzidas, vinham do branco, né?
vinham de uma única cor, Goethe falou não, e ele fez vários exercícios e ele percebeu que não, que as cores, olha que lindo, as cores são os sofrimentos e as paixões do encontro da treva com a luz. Repete isso, por favor. Existe a treva e existe a luz, em sua essência, assim como no Gênesis. E as cores é o encontro dessa treva e dessa luz em dores e paixões. Que coisa linda. É lindo isso. Isso é a base de todo o caminho que a antroposofia propõe. Esse olhar fenomenológico para o ser humano, que ele não é só matéria, ele não é só um ser divino, ele é dotado de uma alma que transita na matéria, mas que quer evoluir e voltar para a casa espiritual. Então, essa palavra fenomenológico é olhar para os fenômenos da natureza? Todos os fenômenos vivos. Mas começa no olhar para a natureza. Entendi. A meteorologia veio de Goethe. Goethe olhou, ele tem um estudo sobre as nuvens. Foi dali que veio o estudo meteorológico. Então, ele estudou sobre o reino mineral no granito, quando ele foi conselheiro das minas de Weimar. Ele estudou sobre os ossos do maxilar. Ele estudou as cores e ele escreveu Fausto e mais 300 obras literárias. Tá aí a minha lição de casa, me aprofundar no Goethe, porque eu entendo a importância dele na história, mas eu nunca mergulhei. Eu te passo minha monografia depois. Ele para mim, ele é um pilar, porque ele é hoje, se a gente aprender a ter o olhar que ele teve, e que a gente aprende isso através da metodologia antroposófica, de olhar para o ser humano nesse fenômeno, né? A gente consegue ampliar muito mais essa qualidade consciente de ser humano e ser espiritual. Por isso eu fui estudar Goethe, por causa das cores e por causa das ciências que ele traz. Luciana, a gente tem o comentário da Patrícia Lopes Freire, que foi, de certa forma, a madrinha do nosso encontro. O Adilson foi o padrinho, porque é primo dela, e a Patrícia foi quem mandou para ele o estudo seu da Páscoa. Então ela pergunta: olá, Luciana, sou estudante da Pedagogia Waldorf na Guimarães Rosa de Ribeirão Preto e também fundamentada na filosofia espírita de Allan Kardec. Me questiono como trazer a espiritualidade para o primeiro setênio. Sim. Então, Traduz isso, por favor. O primeiro setênio, a criança, em si, ela já carrega esse cheiro do mundo espiritual. Né? Cheiro do mundo espiritual. Olha para o bebê, ele já ainda tem o perfume cósmico espiritual, assim. O olhar dele é angélico, ele é um ser que ainda está se acostumando a viver num corpo, né? Ele é um ser que quando dorme, a gente olha para aquele bebê, ele sonha e ele ri, e ele está sonhando com o quê? Ele está sonhando do lugar de onde ele veio. Então, quem sustenta a espiritualidade no primeiro setênio são os adultos. Os adultos que sustentam o ambiente espiritual, né? Então, um bebê que cresce num ambiente onde existe um alimento espiritual, ele vai receber isso, né? E a devoção vem no segundo setênio. Então, o primeiro setênio a gente fala que é o mundo bom, e esse mundo bom, ele me traz uma segurança. Se o mundo foi bom o suficiente, eu desenvolvo a confiança básica nesse mundo. Do 0 ao 7. De 0 a 7. Aí eu já estou colocando, veja bem, eu já tenho pesquisado, isso pode ser um pouco antes, um pouco depois, não é na ponta da faca, né? Perfeito. Até os 9 anos, a gente pode dizer que isso ainda vive, depois começa a entrar o mundo do belo, porque dentro de um dos pontos biográficos, a criança de 9 anos, ela acorda para certas realidades que ela não tinha antes qualidades intelectuais para isso. Então, ela começa a descobrir certas situações em que ela vivia na fantasia. E ela começa a olhar para o mundo e a buscar uma referência de beleza. E isso não é só na arte, isso está na atitude humana. O belo em todos os seus reflexos. E se o mundo é belo, eu quero zelar por ele. Eu me lembro do meu filho diante do mar. Ele tinha 3 anos quando ele viu o mar pela primeira vez. Ele foi olhando para o mar, ele foi correndo, ele queria mergulhar naquela água, ele não tinha medo, porque aquilo era tão imenso
que ele foi se abrindo e abrindo os braços, e a gente teve que segurar ele. E essa vivência do belo, que a alma vivencia, quando você está diante de uma obra de arte, de uma grande peça musical. E aí entra até a sexualidade, né? O despertar da parte da sexualidade, as formas estéticas. A permissão para o belo, porque também é no segundo setênio que entra o não belo, que são as regras, os condicionamentos, os preconceitos. Então, respondendo a Patrícia e agradecendo a ela esse fio que nos enlaçou, né? A espiritualidade do primeiro setênio, a responsabilidade dessa criança vivenciar a espiritualidade está naqueles que cultivam essa espiritualidade em volta dela, porque não é dito, na hora de sentar na mesa, agradecer aquele alimento, né? É uma atitude, é uma atitude de amor no mundo, porque o que é a espiritualidade? É a escola do amor, é a escola do amor. Em qualquer ciência, a busca é pelo amor, a ciência espiritual. E o Kardec traz isso o tempo todo. Né? Sem dúvida. Então, a ciência do amor nos coloca diante dessa grande responsabilidade como educadores, diante de uma criança de primeiro setênio. Como eu educo, como eu me coloco diante desse ser, olhando para ele, em primeiro lugar, como um ser espiritual que veio para o mundo sobre os meus cuidados. Então, quais são as consequências e que responsabilidades eu carrego para desligar o celular e olhar nos olhos dele e ter um contato humano, porque nós estamos perdendo as nossas capacidades humanas de relação. Isso é um plano perfeito para acabar com a raça humana. Você acha que a arte é uma maneira de trazer essa espiritualidade para o primeiro setênio? Daí eu já pergunto, tentando levar o assunto para a direção da Hilma e o trabalho que você faz hoje. Eu não só não acho, como eu tenho certeza que a arte ela vai permear as atitudes. Então, o ambiente onde a criança cresce, as cores, os objetos, pode ser o lugar mais miserável, mas se existe um tom artístico, um olhar artístico para um pôr do sol, né? E quem é que transporta esse olhar? É o adulto que vai lá para fora do casebre e olha e fala, olha que linda essa luz. Eu lembro também da minha filha, a maternidade foi a maior escola espiritual da minha vida. Imagino. E eu tenho cenas biográficas de um profundo desenvolvimento de acordar, né? Eu lembro da minha filha, a gente voltando para casa no entardecer, assim, a gente pegava uma estrada bonita com as montanhas de Minas, eu morava longe da cidade, morava num sítio, e aquele pôr do sol, e ela falava assim, mãe, ele pinta todo dia um céu diferente. Ai, que lindo. Ele pinta, né? Então, assim, ela estava apreciando o belo, né? E reconhecendo a grandeza daquelas cores, que não tinha nenhum dia igual ao outro. Isso é espiritualidade, na prática. Eu podia estar escutando uma música, então tá, ok. E a gente entra no automático. Com certeza. Isso me marcou, né, o olhar dessa criança, que começou a me ensinar o que era divino também. Ô, Luciana, a gente poderia estar indo aqui até altas horas, fazer um break com um pãozinho de queijo, a la mineira, um bolinho, um cafezinho, um queijinho, e a gente vai longe, né? Mas nesse mundo de quarentena, a agenda das pessoas está muito cheia. É live desse horário, é Zoom daquele horário, é Zoom daquele horário, então a gente tem que respeitar o horário. E eu quero aproveitar para você nos convidar para conhecer quem é Hilma af Klint. E, de repente, pode ser uma deixa para um próximo episódio no futuro aí, quem sabe. Sim. Quanto tempo eu tenho só? 5 minutos? 5, 7 minutos, aí a gente faz uns comentários finais, e quem quiser fazer mais perguntas e comentários que a gente não puder abordar agora, depois eu mando para a Luciana e a gente eu mando as respostas de volta para vocês, amigos. Então, Hilma af Klint chegou na minha vida dentro desse destino, numa viagem à França, quando eu fui levar um grupo para fazer uma viagem de experiências biográficas, também artística, fazendo o caminho dos impressionistas e passando pelas regiões onde Monet, Van Gogh, né, Renoir, todos esses grandes artistas. E nessa primeira viagem você foi sozinha? Fui com um grupo. Já foi com um grupo, tá.
Eu fui levando um grupo para vivenciarmos esses ambientes, pintarmos na natureza, onde Van Gogh pintou, Monet, e visitando os lugares onde eles viveram. Porque a biografia, ela deixa seus rastros, né? E aí nós nos reconhecemos também por similaridade ou por polarizações. Então, saber que alguém criou algo novo é inspirador. Quer dizer, são roteiros de viagens com muita criatividade experiencial. Com arte e espiritualidade, todos os roteiros que eu fiz. Então, esse era um em 2008, na França, e a gente tinha uma tarde livre em Paris, depois de ter visitado os museus, e eu fui ao Pompidou e tinha uma exposição da espiritualidade na arte, algo assim. E tinham os grandes abstracionistas lá, os primeiros modernistas, então Mondrian, Kandinsky, que eram grandes iniciados espirituais, inclusive, né? E tinham lousas do Rudolf Steiner, porque ele era um artista espiritual também, e tinha do lado de Steiner umas obras imensas de um tal de Hilma af Klint, que eu achei que era um homem, porque só tinham homens, né? Os modernistas eram todos homens. E, de repente, pelo menos os conhecidos, agora a gente sabe que não. De repente, eu fui ver no catálogo, era uma mulher, não era parente do Gustav Klimt, era uma sueca, e que tinha vivido na mesma época que Steiner, e tinha feito um caminho de conhecimento e se tornado antropósofa, e a arte como o caminho dela. E naquele momento, assim como quando eu ganhei aquele livro lá aos 28 anos, né? Eu, de novo, aos 42, 43 anos, eu fiquei completamente impactada com aquela obra, nunca tinha visto nada parecido, nem sabia que uma mulher tinha criado algo daquela grandeza, e mais ainda iniciada na antroposofia, que era a minha corrente de conhecimento e de prática. E eu comecei a estudar sobre ela e fui me apaixonando, e aquilo virou, para mim, um ponto de força para me pautar e inspirar. Só que quando chegou em 2017, eu estava em Campinas e fui fazer uma matéria na Unicamp com um professor que também é antropósofo, que também é especialista em Goethe, Jonas Bach Júnior, um músico também, viu? Compositor. Ah, é? É, um grande amigo hoje. E quando foi apresentar lá a proposta de um artigo, de criar, né, o trabalho do artigo final, na Unicamp, ele falou, isso precisa virar um livro. Essa pesquisa é maior do que um artigo. E aí ele me deu esse empurrão, eu estava em Campinas ainda começando, de novo, recomeçando profissionalmente. Então eu decidi escrever o livro, e aí as coincidências, isso é uma história que eu posso contar há muito tempo, mas a exposição veio para o Brasil, na Pinacoteca. Hilma veio para o Brasil. Quando ela veio para o Brasil, eu lancei junto o livro e me tornei uma referência. Mostra a capa do livro, Lu, por favor, para aqueles que querem buscar na internet. Você está com ele aí, não está? Tá aparecendo aqui? Tá, as cores da alma. Ele está à venda na Amazon, mas ele vai chegar em e-book, em português e em inglês. Já está traduzido para o inglês, a gente aguarda a publicação de ambos. Revisão. Vai ser formatado para e-book, porque eu ia publicar em inglês. Mês passado já estava tudo pronto com a editora de publicar em inglês e espanhol. Com a pandemia, nós abortamos a ideia, mas eu tive a certeza de que esse conteúdo precisa ir para o mundo agora. Infelizmente, não pode ser no papel, mas vai ser em e-book. A gente vai postar esse link para as pessoas que quiserem acompanhar. A Patrícia menciona que Jonas Bach hoje mora em Ribeirão, entre Ribeirão Preto e Uberaba. Meu professor também. Que delícia de encontrar. Um querido, um grande amigo e um grande gênio. Ele é um gênio, assim, um cara muito bacana de você entrevistar, inclusive. Olha, vamos fazer aí a ponta, né? Ele tem um carisma, ele é um querido. Eu vou, enquanto eu estou te ouvindo, eu estou prestando atenção, Luciana, mas eu estou colocando os seus dados aqui do Instagram e do Facebook para as pessoas que quiserem te seguir depois da entrevista, te acharem lá para te acompanhar no futuro. Coloca principalmente o Instagram da Hilma também, que lá é que eu posto mais coisas da Hilma. Estou começando nele agora. Inclusive, a gente teve a Hilma aqui no semestre passado, no Guggenheim. Nós fomos uma vez, amigos lá do nosso grupo espírita, a Josana Vaz, inclusive uma artista, atriz querida,
ela ficou super impactada. Eu fui 2 vezes a Nova York, eu levei 4 grupos para Nova York, ano passado e no ano anterior, porque foi no final do ano de 2018. Eu fui em novembro de 2018 e fui em abril de 2019 e julho de 2019. E ficou todo esse tempo no Guggenheim? Ficou. Foi a exposição mais visitada do Guggenheim no mundo, 600 mil pessoas. O poder da espiritualidade com a arte, hein? Eles tiveram que ampliar o prazo, porque eram filas homéricas. Eu tive que voltar 2 vezes, porque as pessoas queriam ir. Né? Não, é impressionante. A mediunidade dela também era uma coisa incrível, né? Ela era médium, ela era uma clarividente, mas ela fez um caminho iniciático de se apropriar dessa mediunidade e elaborar o processo criativo sem perder a consciência, né? Que é a sem perder a consciência durante o transe mediúnico, você diz? Ela aprendeu a dialogar com essas inspirações e a colocar a marca dela, além de ser só uma transmissora. Entendi. Então, ela manteve uma espécie de mediunidade consciente e intuitiva, sem se entregar totalmente a um transe. Imaginativa, intuitiva e inspirativa. São 3 aspectos da iniciação da alma da consciência. Se apropriar das imagens, das inspirações e da intuição. Realmente o trabalho dela é belo. Teve um quadro que ela descrevia várias camadas do plano espiritual, com tanto simbolismo nas figuras, que eu fiquei ali embevecido por mais de 20 minutos, e o Guggenheim tinha uma plaqueta explicando o básico, mas depois que eu li, eu voltei e eu continuei uma conversa com aquela pintura a nível subconsciente. Mas infelizmente muita coisa que foi colocada nas exposições eu questiono, mas isso é uma outra conversa. São as historinhas que a gente vai escutando e se a gente não tiver um olhar fenomenológico, a gente engole e perde a verdade. Eu vou fazer um convite ao vivo. Da gente amigos, não sei quando vai ser, mas vamos deixar o compromisso aqui com os ouvintes, da gente fazer uma live mais aprofundada na Hilma e de a gente descobrir na tecnologia uma maneira de fazer ela ao vivo em inglês e português. Existe essa maneira das pessoas que só falam inglês entrar num canal de áudio, só ouvir a minha voz te traduzindo simultaneamente e você falando em português. Fica aí o nosso compromisso. Então, as ordens, eu prefiro falar na minha língua nativa. Claro. Eu até falei em Nova York, dei uma palestra, mas eu acho que fica muito mais rico eu poder falar no meu próprio idioma e alguém traduzir. Eu me sinto mais confortável. Olha, para fechar, o Adilson pergunta se tem tempo a diferença entre a inspiração e a intuição. Nossa, não tem tempo para ir tão fundo. Tá. Mas o primeiro passo é a imaginação. E aí, de novo, eu preciso estudar aquilo que eu estou vendo, e não só com olhos físicos, para reconhecer as imagens que se apresentam. E se eu elaboro e amadureço para entender aquilo que chega como projeções e imagens, porque existem grandes diferenças. No inconsciente coletivo existe uma projeção de imagens, existe um ambiente espiritual que vive de imagens, e existe aquilo que eu projeto de dentro para fora. Então, nesses estágios imaginativos, inconscientes, o primeiro estágio, antes da inspiração e da intuição, é reconhecer as imagens. Que vem de dentro para saber discernir o que está fora ou o que está dentro, talvez. É a mesma coisa, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Né? Porque a gente atravessa limiares. A gente sonha com imagens e a gente acessa mundos através das imagens. Exato, da imaginação das imagens. Né? Aí depois vem o lado inspirativo. A inspiração já tem uma qualidade que é como se fosse um plus da imaginação, né? É quando eu começo a reconhecer aquilo que chega, inspiro aquilo e vou me apropriando disso a partir do momento em que eu entendo que eu sou responsável pelas imagens que eu produzo e que eu acesso, né? E aí já é um caminho interior na inspiração.
como na própria respiração. Aí, quando chega a intuição, aí já é uma conexão mais superior, é a oitava acima, em que, além de imaginar e inspirar, eu intuo. Aí já é uma coisa de um grau iniciático, que você abre o terceiro olho, e imediatamente as três qualidades, as três cognições, elas se encaixam rapidamente numa única pasta, e você se torna, de fato, um ser que consegue discernir o que inspira, o que vê, e aí a verdadeira intuição. A gente usa essas palavras de uma forma muito distorcida. Distorcidas, né? Sem pensar bem na profundidade de cada, né? A Patrícia que está fazendo a ponte para fechar aqui. Daí entra a fenomenologia, observar a imagem, observar o observador. Exatamente. A Patrícia deu o gancho para entender o porquê que Goethe está nessa história. Steiner fez esse caminho, e que nós hoje, como seres humanos, podemos olhar para fechar para essa pandemia, para essa situação dramática, como uma grande oportunidade de reconhecer o fenômeno por trás das aparências. E Exato. Olhar essa oportunidade de evolução espiritual, honrando todos os que se sacrificam nesse minuto e estão se despedindo dessa existência, para que nós possamos ter uma vida mais digna e com mais essência espiritual verdadeira. É o que eu acredito e eu espero. Aquele momento lá do programa do Jô, que ele fala, agora a gente tem que acabar, todo mundo fala, que pena. Mas eu gostaria de agradecer profundamente, Luciana, porque a gente cumpriu o que esse canal almeja, que é provocar reflexões acerca de ferramentas e ciências espirituais, para que as pessoas, depois disso, vão se aventurar no Google e terem descobertas riquíssimas. Então, queria te mandar um abraço apertado aqui virtual, te agradecer pelo tempo, e as pessoas que tiverem qualquer outras dúvidas e perguntas, quiserem endereçar a Luciana, podem mandar no Messenger do Facebook ou por WhatsApp, que eu mando para ela, e a gente continua o nosso papo numa oportunidade futura em breve, se Deus quiser. Eu quero agradecer e dizer que em Nova York existe a Sociedade Antroposófica, existem livrarias incríveis. Eu já estou buscando elas para ver se eu identifico alguma pessoa em inglês que possa também fazer esse bate-papo similar para a gente. Eu tenho amigos que moram aí. Maravilha. Vamos fazer as pontes. Queridos, muita paz para todos. Lu, obrigado. Tudo de bom. Ficar com Deus. Tchau, obrigada, viu? Obrigado. Ok, desliga.